Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Eduardo, de Educação Física. Vamos fazer a correção da atividade do dia 3/6, certo? Abram aí o caderno na atividade do dia 3/6 e corrijam, ok? Se as respostas tiverem coincidentes com as que eu vou botar aqui, beleza, tudo bem, deixem do jeito que está. Se não, corrijam aí seus cadernos, certo? Assim que corrigir a atividade, mandem a foto para mim no privado do WhatsApp, ok? Vamos lá para a correção. Primeiramente, para vocês ter feito essa atividade, vocês deveriam, primeiramente, assistir o vídeo que eu fiz sobre o conteúdo e a atividade. Depois, deveriam ler o texto. Após a leitura, iriam responder as perguntas da atividade de acordo com o que cada um estava pedindo, como vou fazer aqui no exemplo. Então, sigam as respostas e corrijam a atividade de vocês aí no caderno de vocês, ok? A primeira questão da atividade era para vocês explicarem a resposta de vocês, certo? Se aprende disciplina nas lutas, você ia dizer se sim e se não, e se depois que disser sim ou não, ia explicar por que sim e por que não, certo? Era uma resposta pessoal de acordo com a leitura do texto sobre lutas. Exemplo, a minha resposta foi sim, porque na luta a gente aprende a respeitar seu adversário, a ajudar, ganhar e também perder, certo? Essa seria um exemplo de resposta pessoal que vocês poderiam dar. Se a resposta de vocês foi parecida com essa, tudo bem, deixem aí do jeito que está. Não precisa ser exatamente como essa, certo? Mas se a resposta de vocês não tem nada a ver com essa aí, então apaguem aí e corrijam, certo? A segunda questão da atividade era: qual é a diferença entre lutar e brigar? Lá no texto que eu passei para vocês, tinha bem explícito essa diferença. A resposta seria essa. Briga é um combate corpo a corpo ilegal, ao contrário das lutas. Uma briga pode envolver armas, vários adversários e não tem regras. A violência está sempre presente e muitas vezes resultam em ferimentos graves ou até mesmo a morte. As brigas devem ser sempre evitadas, certo? Já a luta são esportes e podem ser praticados. Existe um local específico para praticar as lutas. Fora deste local não é luta. Possui regras bem estabelecidas. Podem ser praticadas como treinamento militar ou policial, como defesa pessoal ou como esporte. Observa-se sempre a presença do respeito entre os praticantes e a disciplina, ok? Se responderam exatamente como está aí, como estava no texto, certo, parabéns. Se não responderam, corrijam, certo? Terceira questão, o que é luta? Lá no comecinho do texto vocês iam achar logo essa resposta, ok? As lutas são disputas de oposição ligadas às técnicas de ataque e defesa, considerada por alguns povos como sabedoria de vida. Essa seria a resposta para o que é luta, certo? Quarta questão. Quais são as técnicas utilizadas na luta? Lá no texto também tinham a essa questão bem explícita. A única questão que vocês iam dar resposta pessoal era a primeira, até agora. E as outras estavam tudo no texto, certo? A resposta dessa quarta questão seria: as lutas são disputadas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização
ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa, certo? Essas seriam as respostas que você deveria botar aí na quarta questão. Se fez exatamente desse jeito aí, parabéns. Se não fez, corrijam, certo? A quinta e última questão. Essa também seria uma resposta pessoal de acordo com a leitura do texto e de acordo com o que eu falei no vídeo, certo? O que pede nessa resposta? Bater em alguém que não está tão preparado quanto os atletas seria uma classificação de luta ou de briga, certo? Como eu falei, essa resposta seria de pessoal de acordo com a leitura do texto sobre lutas. Exemplo, eu botei briga. Por quê? Porque bater em alguém que não está tão preparado quanto os atletas seria uma classificação de briga, certo? Então, essa aí é a resposta das questões, certo? Corrijam aí no caderno de vocês se vocês botaram diferente e se botaram igual, parabéns e deixem aí. Agora eu vou fazer um reforço sobre o conteúdo de lutas, que eu já havia falado da semana passada, quando eu passei a atividade, e agora eu vou reforçar sobre lutas, certo? Sobre o conteúdo de lutas para vocês ficarem mais por dentro do assunto. O que são lutas, certo? As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate e longa e a curta distância. As de longa distância incluem empurrões, socos, defesas e imobilizações, dentre outras ações. Já a de curta distância englobam uso de aparelhos como lanças e espada, certo? Essa aí é a classificação do que seria as lutas. Os tipos de lutas, temos vários tipos de lutas pelo mundo, certo? Vou dar alguns exemplos delas aqui. Aikido, Jiu-Jitsu, boxe, capoeira, que é uma luta muito conhecida na nossa região brasileira. A esgrima, o Fei Rock Pai, a luta greco-romana, Haidong, Gundo, Hapkido, o Jiu-Jitsu e o Judô, que são muito conhecidos aqui no Brasil também. Karatê, Kendo, Kenpo Karatê, Krav Maga, Kung Fu, a luta indígena, que é uma luta dos povos indígenas, dos índios, certo? A luta olímpica, Muay Thai, Pacua, Pancrácio, Sumô, Taekwondo, que é uma luta muito conhecida pela gente também, e o Tai Chi Chuan, certo? Esses são alguns tipos de lutas que existem no mundo, ok? Agora eu vou falar sobre daqueles tipos de luta, eu vou dar um enfoque aqui um pouquinho na capoeira, certo? Que é uma luta mais conhecida por nós e mais praticada pelos brasileiros, certo? Uma das mais praticadas. A capoeira é uma arte marcial que quase 5 séculos desenvolvida no Brasil por escravos oriundos da África, inicialmente como técnica de defesa, baseada em tradicionais danças e rituais africanos. Estes escravos praticavam capoeiras nos intervalos do trabalho, treinando o corpo e a mente para situações de combate. Devido à proibição de qualquer tipo de arte marcial pelos seus donos, a capoeira continuou
mas encoberta como uma inocente dança recreativa. Mais tarde, no século XVII, alguns escravos fugitivos formaram quilombos, territórios escondidos e governados por escravos, certo? Na qual a arte capoeirista foi aperfeiçoada. Isso é um pouco da história da capoeira, de como ela surgiu, de como foi sendo conhecida, certo? E também vou dar um enfoque no judô, que é uma luta muito praticada por nós brasileiros. E será o tema chave da próxima aula, certo? Que é o judô. O judô, o estilo de luta que hoje em dia denominamos como judô, foi idealizado no ano de 1882. Um jovem de 23 anos chamado Jigoro Kano fundava o Instituto Kodokan, que veio a se tornar a meca dos ensinamentos sobre esta arte marcial. Com milhares de praticantes e federações espalhados pelo mundo, o judô se tornou um dos esportes mais praticados, representando um nicho de mercado fiel e bem definido, não restringindo seus adeptos a homens como vigor físico e estendendo seus ensinamentos para mulheres, crianças e idosos. O judô teve um aumento significativo no número de amantes desta nobre arte. O judô tem como filosofia integrar corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente, certo? Isso é um breve resumo sobre como surgiu o judô, sobre o criador do judô e como ele foi espalhado pelo mundo, certo? Na próxima aula, esse vai ser o tema enfoque da próxima aula, certo? Será o judô. Eu espero que tenham entendido a correção da atividade. Espero que tenham aprendido mais sobre o que é lutas, certo? Na próxima aula, vamos focar no judô. Corrijam a atividade e mandem a foto no meu privado do WhatsApp, ok? Beijo, até a próxima aula. Tchau e fiquem com Deus.